Na chuva de lançamentos da Stellantis dos últimos tempos, o Fiat Fastback é um dos lançamentos mais esperados. E esse cara molhado aqui do meu lado é o Fastback Limited Edition by Abarth, com motor 1.3 turbo e a versão topo de linha do novo SUV Coupé. Quer conhecer os detalhes da novidade? Vem comigo! Não dá para negar que o Fastback é um derivado do Fiat Pulse. Afinal, principalmente aqui na dianteira, ele compartilha diversos elementos. Esse capô alto que passa aquela sensação de robustez e até a parte de faróis, que a única diferença para o Fastback é que a seta, a luz de direção, está integrada na luz diurna e no Pulse é uma lâmpada halógena aqui. O para-choque dianteiro também é novo, mais ou menos o para-choque que a gente vai encontrar no Pulse Abarth daqui a alguns meses. Tem uma entrada de ar aqui, a grade em colmeia com preto brilhante. Isso aqui a gente já conheceu do Pulse. Então, até aqui mais ou menos é bem reconhecível. Aplique no paralâmpada, dá aquela impressão de largura. E no Fastback a roda 18 polegadas, tanto na versão Impetus quanto nessa Limited Edition assinado pela Abarth. Só que assim, você pode ter uma impressão de tamanho do Fastback, porém na verdade ele ainda é um carro compacto. A gente tem um carro de comprimento até maior do que o Jeep Compass, mas isso é por causa do balanço traseiro que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Porque largura, altura e entre eixos, ele se encaixa entre os SUVs compactos e até menor que alguns deles. Então, por mais que esse visual pareça que ele é um carro grandão, na verdade é só o comprimento, que de resto ele é um compacto. Mas se na dianteira a gente tem muito do Pulse, a traseira do Fastback é o grande destaque. Afinal, ele é um SUV Coupé. A gente percebe já o caimento da traseira. E o interessante é que tanto a engenharia quanto a equipe de design quiseram fazer algo bem suave, nada brusco, que deu até um bom charme, um belo charme para o Fastback. Ele tem um músculo aqui na lateral da caixa de roda que dá uma sensação de largura para o carro, os apliques aqui na lateral. Isso aqui em cima, até lembra um pouco o BMW X4, assim como as lanternas. Até na internet se falou muito que era uma versão acessível de ter um SUV Coupé da BMW, mas a inspiração sim, com certeza foi ali. A gente tem um vidro traseiro grande, bem inclinado, ele nem tem limpador traseiro, só que o que dá, quando eu falei de comprimento do Fastback, o que dá, a grande diferença está aqui atrás, ó. Esse balanço traseiro, porque o entre-eixos é praticamente o mesmo do Pulse, o que vai mudar é essa parte, que a engenharia trabalhou com o design para poder fazer essa queda mais acentuada sem ser um carro exagerado, e acabou criando um diferencial do Fastback até diante de SUVs maiores, que é o porta-malas com mais de 500 litros, que é um dos maiores da categoria. Para quem precisa de porta-malas, aqui é uma das melhores opções. E qual que é o principal diferencial dessa versão topo de linha? Não é nem tanto o pacote de equipamentos quando a gente compara com a Impetus, que é o motor 1.0 turbo. O grande diferencial está aqui, motor 1.3 turbo, que a gente via até então nos Jeep, na Fiat Toro, em carros maiores. Eles colocaram esse motor no Fastback. E por que by Abarth? Ele não é um Abarth de verdade, porque ele não tem uma preparação de suspensão, de escape, mas ele usa o mesmo motor que a gente vai encontrar lá no Pulse Abarth, com 1.3 turbo. Então ele não tem aquela parte de logo da Abarth, os adesivos, mas ele é um carro que tem, por exemplo, aqui na tampa do capô, a identificação Limited Edition by Abarth. E, apesar do nome Limited Edition, ele não é um carro limitado, ele é um carro de versão. Por que a Fiat fez isso? Colocou o nome de edição limitada em um carro que não vai ser? A gente também não sabe. Mas o fato é, esse carro vai atrair o pessoal que quer um SUV compacto, mas não quer o motor 1.0 turbo. E por que eu falei que o Fastback ele tem um tamanho de Compass, mas na verdade ele é um SUV compacto? Principalmente aqui no banco traseiro. A Fiat pegou, a engenharia fez um trabalho de banco, baixou um pouquinho o assento, o encosto um pouquinho mais inclinado, por causa do caimento Coupé do teto. Mas mesmo assim, um carro que ele até te passa uma impressão de espaço. O banco aqui dianteiro está regulado para mim, tem 1,65 m. Na verdade, até precisaria jogar ele um pouquinho mais para trás para achar uma posição de dirigir boa. E mesmo assim eu tenho aqui um espaço para a perna, ok, aqui mais para trás. Você não colocaria uma pessoa de 1,80 m aqui por causa das pernas. E o assento, ele é curto, dá para ver aqui que ele acaba cedo.
Tem até alguns carros compactos, alguns hatches compactos, que tem uma parte de banco maior e mais confortável do que o próprio Fastback. Ele passa uma impressão de espaço, mas não é tão grande assim. Principalmente aqui para a cabeça. Eu que não sou alto, a cabeça já passa bem perto aqui do teto. Uma pessoa de 1,80 m já começa a roçar a cabeça aqui em cima, né? Já começa a ter um certo incômodo. E pessoas mais altas com certeza vão começar a ter problema até para acomodar a perna, vai ficar mais desconfortável para apoiar o joelho. E na largura a mesma coisa. Eu ponho aqui 2 adultos tranquilamente, mas o terceiro ocupante, tanto por causa de ombro quanto de perna, já que aqui eu tenho o console central que tem as saídas de ar condicionado, é um espaço bem pequeno, mal passa meu pé aqui. Então quem sentar aqui no meio vai ter um problema até para acomodação de pé. Não é um carro tão espaçoso como o próprio tamanho colocaria ele, mas por exemplo, uma família que tem 2 crianças, uma criança ou adolescente, ok, até pelo porta-malas. Mas se você vai fazer mais do que isso, já é bom até começar a levar a turma para a concessionária e ver se vai caber todo mundo. Uma coisa que a Fiat aprendeu há alguns anos a trabalhar foi com a parte de plástico dos carros. Desde o Argo ela tem uma receita que, apesar do interior do carro ser basicamente plástico, ela trabalha muito cores, texturas e uma boa montagem. O Fastback não seria diferente. Primeiro ponto, na parte superior do painel, sim, inclusive forros de portas, ele é a mesma coisa que a gente encontra no Pulse. Isso é ruim? Não, pelo contrário. Apesar de não ter soft touch, a gente vê que é um acabamento bem cuidado, bem desenhado, tem bons materiais, não é um carro que tem peças desencaixadas. E também traz umas variedades de cores, de peças, umas sanetas pretas aqui nessa versão. Mas a gente vê algumas simplificações, como por exemplo os botões de vidro elétrico e de retrovisor são os mesmos que a gente encontrava no Fiat Uno até algum tempo. Mas a gente tem um bom conjunto aqui de encaixe, peça, né? Até o polêmico porta-luvas da linha Pulse e Fastback, que não é tão bem alinhado, aqui até que também não está 100% alinhado, mas já está melhor do que os primeiros Pulse que a gente testou com o passar do tempo. Painel de instrumentos com uma tela de 7 polegadas, que a gente já conhece do Pulse, estreou na Toro, boa definição, tem várias funções. Aqui eu tenho um sistema multimídia de 10 polegadas, e a Fiat trabalhou até a parte de sonorização, de alertas tal, e essa parte de Welcome da central multimídia, Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E aqui embaixo eu tenho um carregador por indução, que inclusive tem uma saída de ar condicionado aqui. Se o seu celular acaba esquentando quando está recarregando, aqui ele vai ficar numa boa temperatura, não vai estragar seu telefone. Essa parte desses comandos aqui, de parte de som, de controle de tração e estabilidade, alerta de saída de faixa, particionado aumento, sistema de ar-condicionado automático, é o mesmo do Pulse, só que dá para perceber, ele tem uma inclinação, porque a Fiat criou esse console central para o Fastback. Aqui o câmbio automático de 6 marchas, alavanca e uma exclusividade. Na verdade, é a primeira vez que um carro nacional da Fiat aplica freio de estacionamento eletrônico com sistema auto-hold, e aqui também a parte do start-stop. Aqui dentro eu tenho a chave presencial, que tem inclusive a partida remota, mas eu tenho um baú. Eu posso tirar o porta-copos e criar um espaço aqui para esconder alguma coisa que você não queira deixar tão à vista, né, quando você deixa o carro na rua, por exemplo. E tem um apoio de braço aqui também, que deixa a posição de dirigir bem confortável. Só que, assim como no banco traseiro, ele não é um carro tão espaçoso. Ele trabalha com os acabamentos, cria 2 ambientes, o banco é confortável. Ele já não é um banco tão pequeno como o banco traseiro, tem um acabamento em couro bem legal. O volante também em couro, com a parte de aletas para troca de marcha, tudo mais. Mas ele é apertado, como eu disse, eu tenho 1,65 m, precisaria jogar ele aqui, essa posição aqui é boa para dirigir. Eu tenho regulagem de altura e profundidade do volante, o que é muito bom para quem tem uma variação de estatura dentro de casa, por exemplo, é fácil de achar a posição. Mas eu tenho aqui, já fico com a perna bem perto do console central, minha perna fica bem perto do acabamento de porta. Então uma pessoa mais alta já vai começar a ter um problema para se encaixar aqui dentro, vai começar a não se entender tão bem. Porém, eu tenho uma posição de dirigir boa, ela é até um pouquinho elevada, mas não chega a ser elevada em excesso. Nessa versão, acabamento em preto no teto, aqui na parte de luzes, do parasol. A única observação é que aqui, mais uma vez, a gente encontra peças que a gente encontra em modelos mais baratos da Fiat. E para uma marca que está trabalhando tanto para se diferenciar com modelos mais caros,
usar muito elemento de carro mais barato, como é o Argo, não é nem o caso do Pulse, talvez já seja algo que o comprador vai olhar e fazer, não sei, principalmente se for um cara que já conhece a casa. E para poder explorar até um pouquinho melhor o Fastback by Abarth, eu tô aqui no Motor Park Aras Tuiuti, é um circuito aqui no interior de São Paulo. Dá pra perceber, tá chovendo bastante, mas já dá pra gente ter uma boa noção de como o Fastback desenvolve com o motor 1.3 turbo. Obviamente é um carro com bastante potência, são 185 cavalos, 27,5 kg de torque, num carro que é mais leve, por exemplo, que o Jeep Renegade, do que a Fiat Toro. Então a gente tem um desempenho muito bom para um carro ou para um SUV dessa categoria. Então aqui, por exemplo, na reta, isso está no modo normal, ele cresce bem, tá chovendo bastante, na verdade, também. E uma coisa que é perceptível é que a Fiat fez um trabalho de suspensão, obviamente que foi pensando no conforto. O carro tem que ser confortável, afinal ele ainda é um SUV compacto e boa parte dos seus consumidores querem saber de conforto, querem levar a família, querem ter um carro que responde bem. E de fato, na cidade, mesmo com a rodas de 18 polegadas, ele vai bem. Não é um carro que passa tanto, ele é bem, trabalho de suspensão, de carroceria, ele segura bem, mas ao mesmo tempo o carro consegue ter uma boa estabilidade. Não é um carro que dobra muito das curvas, dobra, ele ainda tem, a proposta dele ainda é, como eu já disse, ter um carro também confortável, mas mesmo assim atende muito bem o uso, tanto para quem vai usar na cidade quanto quem vai usar na estrada, quer andar um pouquinho mais rápido. A suspensão foi muito bem calibrada. Óbvio, não é um carro para um track day, ele é uma versão by Abarth, ele não é um Abarth verdadeiro como será o Pulse nos próximos meses, mas é um carro que tem um bom desempenho e ele é by Abarth justamente por causa do motor 1.3 turbo, que é o mesmo que vai equipar o Pulse, irmão menor dele, daqui a alguns meses na versão Abarth, que já tem ajuste de suspensão, já tem escape esportivo, ele já tem um foco mais na esportividade. Só que o Fastback tem uma coisa interessante. Eu tenho aqui um botão que normalmente a gente encontraria ele como Sport até nos outros Fastback motor 1.0 ou até no Pulse, mas aqui ele tem o escorpião da Abarth. O que ele faz? Ele muda o comportamento de motor, o comportamento de transmissão, e ele já fica bem mais esperto, ó. Pra ver que ele ganha velocidade muito mais rápido. É um carro relativamente rápido nos nossos testes, tem um bom desempenho, um bom número. O consumo, bom, é um carro de 185 cavalos, porém é um consumo melhor do que a gente encontra nos irmãos que são mais pesados, usa o mesmo câmbio, usa o mesmo motor, o câmbio automático de 6 marchas, o mesmo motor 1.3 turbo, só que aqui a carroceria é mais leve, é um carro consideravelmente mais leve do que os Jeep ou a Fiat Toro. Então eu tenho um carro, e aqui vai dar para mostrar até bem o comportamento de suspensão, ó. Ele não chega a dobrar, lógico que a pista molhada aqui não me ajuda muito, mas ó, onde eu quero que ele entre na curva, ele volta, entendeu? Na reta, eu não dei pé inteiro, porque aqui a gente já começa a aquaplanar um pouco, tá chovendo bastante aqui hoje. Escolhemos um dia bom pra vir, mas ó, aqui ó, aqui é uma curvinha de alta, dá pra ver bem, e ele mantém o trabalho, ele se mantém no trilho, o trabalho de carroceria é bom. Outra curvinha aqui bem legal pra mostrar isso, ó. Ele tem uma tendência de mais escorregar, de distracionar por causa da potência, do que de escorregar por causa de suspensão. E óbvio, a gente está escorregando por causa do piso molhado. O carro está com roda de 18 polegadas, e essa é a minha única observação. A roda de 18 polegadas, o carro fica bonito pra caramba, fica bem legal, só que a gente já percebe que ela começa
a passar algumas coisas demais. A gente sabe o trabalho de suspensão do Pulse, né, que tem até roda 16 polegadas por enquanto, 17 até na versão ímpetus, mas a gente percebe que a roda 18 aqui com pneu perfil baixo já começa a passar. Por exemplo, eu quero pegar uma estradinha de terra, né, às vezes já vai exigir um pouquinho mais de cuidado para você andar numa situação assim de terra, afinal, para não danificar pneu, você já começa a sentir mais um pouco a parte de buraco dentro do carro. Não chega a jogar na direção, mas você já sente um pouco mais na carroceria algumas coisas de buraco, umas imperfeições do solo. Mas mesmo assim, na cidade não vai chegar a afetar. Você vai tomar cuidado com um buraco muito profundo, com esse tipo de coisa, mas no dia a dia acaba sendo imperceptível. Mas se você vai pegar uma estrada de terra ou for para um asfalto muito ruim, já vai sentir um pouco mais. Mas mesmo assim, é um carro, para quem gosta de dirigir, ficou bem legal. Potência, torque, ele tem muito, ó. Até tem que segurar ele bem aqui. É um traçado bem travado. Eu quero ver se eu vou pegar ali em cima pra gente fazer uma aceleração. Vamos ver até onde que dá pra chegar. Lógico que eu levei esse carro pra pista de testes mesmo, pra tirar o 0 a 100, retomadas, tudo mais da mesma forma, mas aqui dá pra gente ter uma boa noção dele largando. Eu não vou nem... Não considerem o tempo do vídeo, tá? Considerem o tempo que a gente fez. Ainda mais que aqui a pista é um pouquinho inclinada, a chuva também implica nessa situação. Eu vou largar com o controle de tração ligado, por enquanto. Na verdade eu vou deixar o TC+, vamos ver. Por hora. A gente já dá uma freada, porque a pista está bem molhada. E ó, mesmo chão molhado, ó, ele não me joga muito para fora da curva não, mesmo um piso bem molhado, tá? A parte dinâmica do Fastback ficou bem legal, ao menos ainda nessa versão 1.3 turbo. A gente ainda não andou no 1.0, mas ó, o controle de tração ligado, ele tá um pouquinho mais permissivo aqui, ó, ó, mesmo assim, ó, tá embaixo. E esse é o Fiat Fastback Limited Edition by Abarth em ação nas pistas. Vai divertir, de fato ele diverte, tem seus problemas, mas para andar ele é bem legal. O Fastback a topo de linha custa R$150 mil. Não é pouco dinheiro, mas diante de todo o segmento de SUVs compactos, ele traz o diferencial do visual e do motor de 185 cavalos. Porém, se você está procurando um carro com mais espaço interno, aí sinto dizer que vai ter que olhar para outros concorrentes. Afinal, tanto aqui atrás quanto na frente, ele ainda é um SUV compacto. Mesmo com o comprimento de Compass, o espaço interno ainda lembra muito o Fiat Pulse. E vocês, o que vocês acharam da versão topo de linha do Fiat Fastback? Pagariam R$150 mil para ter toda essa potência e esse visual coupé? Comenta aí embaixo, deixa o like no vídeo, ajuda bastante a gente. Já se inscreve no canal, ativa a notificação, vejo vocês numa próxima. Valeu!